Já começamos, certo? Hoje queremos falar sobre o seu Pai, o meu Pai, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém, sim. Então, por que é que Ele é o Todo-Poderoso? Apocalipse, quando João está escrevendo nas igrejas, ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, eu tenho a chave de Davi. Eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. Isso é, para a igreja de Filadélfia, tudo isso é uma verdade. Mas para nós hoje, a igreja comprada pelo sangue dele, a igreja resgatada, a igreja triunfante, a metade disso é o que estamos vivendo agora. Ele é o meu e o seu Pai, o Todo-Poderoso. Ele abre e ninguém fecha. Amém, querido? Diga comigo: o meu Pai, o Todo-Poderoso, Ele abre e ninguém fecha. Diga de novo: Ele abre e ninguém fecha. Amém? Então vai lá, a gente acompanhar isso, Apocalipse capítulo 3. Vamos ler isso. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Esse versículo 7, ele traz para nós mais uma das facetas do que é a predestinação de Deus em nossa vida. Amém. E essa parte, ele abre e ninguém fecha, não existe substituição, porque a igreja tradicional, a igreja centenária, que está aí há muito tempo, ele diz: olha, se você não quiser, Deus arranja outro. Isso é uma mentira, irmão. Amém. Amém? Amém. Está ouvindo? O que Deus tem para você, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Amém. Para o que Ele lhe chamou, Ele vai realizar através de você. Não vai haver uma segunda opção. Ele não vai: não quer, então fica para lá. Não existe isso com Deus. Isso mostra que Ele não é o Todo-Poderoso, que Ele não é soberano. E não teve ninguém, escute, e não teve ninguém na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Ele chamou e alguém disse: não, eu não quero ir, e Ele deixou para lá. Não existe isso. Quem Ele chamou, Ele cumpriu com o chamado dele na vida dessa pessoa. Amém? Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, o qual foste chamados à comunhão, a participar do trono. Eu até escrevi alguma coisa sobre isso e botei no grupo Integridade da Palavra e mandei para as pessoas. Fiel é Deus, o qual foste chamados a participar. Participar de quê, irmão? Participar da comunhão, participar do trono, participar da posição que Deus tem para nós. Ele chamou você e Ele não quer que você se preocupe com quem. Com quem outra pessoa Ele chamou. Ele quer que você atenda ao chamado dele. Amém? Mas nós aprendemos por longo tempo que isso é um chamamento de Deus e que se você não for, Ele levanta outro. Irmão, deixa eu dizer, nenhuma das vezes que a igreja pregou isso por mais de 200 anos, isso nunca foi verdade. Porque a única verdade é o que Deus falou e é o que está escrito. Amém. Então os homens, eles se levantaram por dezenas, centenas e centenas de anos e disseram coisas a respeito de Deus e da palavra que hoje, se eu perguntar a algumas pessoas: sabia que você tem essa concepção? Que alguns de nós têm: se a pessoa não quer, ele chama outro. Mentira isso. Isso nunca foi verdade. Amém. Mas para que nós não
para que a gente não aumente a lista dos não que a gente tem dado a Deus, quero dizer uma coisa: Ele nos chamou à comunhão dele, a participar do trono dele, a estar neste mundo, mas com os pés, com a nossa cabeça, com o nosso coração, com o nosso todo firmado nele. Amém? Para que isso seja uma realidade, para que a gente não aumente a lista daqueles que disseram não, ou que não estão nem aí para o chamado, e abrindo aqui um parênteses, eu quero saber, você crê que você tem um chamado de Deus na sua vida? Amém? Amém, ou o tempo já apagou isso da sua cabeça? É assim, a gente começa, né, na euforia, né, como crianças, aí a gente cresce um pouquinho, vai se tornando adolescente, e aí parece que aquele amor todo de criança esfria, a gente diz, não deixa por aqui. Aí começa a acontecer coisas na nossa vida para nos tirar do foco, e aí a gente diz, não, Deus não tem chamado. Deixa eu dizer, Ele te chamou com algo específico para fazer, e você precisa entrar nisso. Você vai viver e você vai reinar em vida quando você entender que o chamado é uma questão específica para mim e para você. Amém, querido? Ele não vai levantar outro. Amém. Não, porque os que começaram na palavra, acabou-se, então Deus não. Deus está esperando aqueles homens que trouxeram essa palavra para cá, e que simplesmente se desviaram da verdade, simplesmente deixaram de crer nas coisas. Deus está buscando exatamente eles. Amém. E está, de alguma forma, usando todas as situações possíveis para as pessoas entenderem isso. E hoje, deixa eu dizer uma coisa, você tem recebido a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Amém. O evangelho soso, o evangelho completo, não é um pedaço do evangelho. Porque se é um pedaço do evangelho, já não é o evangelho. Você está entendendo? Se não é o evangelho todo, se é um pedaço, não é o evangelho. Porque um pedaço do evangelho transtorna toda uma verdade. Então, quando Deus faz o chamado para você participar da comunhão ou do trono dele, porque não há outra coisa, desde quando todas as coisas foram criadas, que Deus está no trono. Amém. Ele nunca perdeu o seu poder. Amém. Ele nunca perdeu a sua majestade. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ele nunca perdeu a sua glória para ninguém. Ele nunca entrou em preocupação, nunca ninguém pegou ele de surpresa. Agora, sabe que nós temos uma coisa, e aí eu quero tratar um pouquinho disso e voltar para o texto, e nós vamos ver um personagem bíblico de um livro bem pequenininho, um profeta menor, que assim procedeu, mas Deus não mudou, mostrando com esse personagem que o que ele tem específico para mim e para você, só você vai cumprir. Amém. Porque se eu disser não e ele aceitar, ele está simplesmente saindo da posição de soberano que ele é. Então a igreja, como não sabe de nada, ela prega e depois de 10, 20 anos que você vai aprendendo isso, você vai passando. Sem fundamento, você não tem base bíblica para isso, mas você vai dizendo, é verdade, se a pessoa não quer, Deus levanta outro. Não é assim no reino de Deus. Amém. Amém? Mas não é só para formar uma grande igreja. Não é só para pregar o evangelho no mundo, não. É na nossa vida diária. Amém. Muitas vezes nós queremos, na nossa caminhada, desistir por causa das circunstâncias, das adversidades. Sim ou não? Sim. E Deus, Ele não disse que nós não teríamos adversidades e circunstâncias. E tem uma coisa que aí é onde eu quero entrar agora, é a sua bendita alma, para não dizer maldita. Ela vai querer impedir. E ela vai dizer a você que não é desse jeito. A coisa não é fácil não. Esse negócio de reinar em vida, hoje eu tive pelo menos umas 10 ou 15 mensagens, só um amado me futucando o tempo todo para dizer, mas hoje entrei em estado de êxtase. Perfeita harmonia. Hoje, depois de 1h da tarde que eu comi uma coisa, ninguém me tirava mais do sério. Eu fiquei, sabe, a pessoa mandando mensagem, aí eu respondia uma, eu digo, não vou responder mais não. Vou deixar quieto.
Mas a sua alma, ela vai receber o comando de Deus. Ela vai entender a soberania de Deus como alguma coisa que pode ser voltada atrás. Não, eu não quero. E aí Deus não vai forçar. Vai. Ele vai forçar. Amém. Deus, e agora nós estamos aprendendo isso. Deus, ele não volta atrás. Ele não é homem para que se arrependa. Amém. Não é filho do homem para se arrepender. Ele não pode mentir. Então, o que ele abre, ninguém, nem você, pode fechar. Amém. Amém. Mas não é só algum sonho, alguma coisa. É o chamado dele na sua vida. E se esse chamado tiver nossos filhos e parentes e aderentes e coisas desse tipo, todo mundo vai junto. E se não tiver, vai só você. Amém, querido? Então Deus não é homem para que minta. O seu Pai não é homem para que minta. O Todo-Poderoso, se ele voltar atrás naquilo que ele chamou você para fazer, ele está simplesmente mentindo. Ele está perdendo a autoridade dele. E por muito tempo, o Evangelho hoje está desacreditado, essa Bíblia está desacreditada exatamente por isso. Porque Deus chama, não, mas eu não quero. E nós vamos ver esse personagem já já. Não, mas... E a gente vê as pessoas vagando no mundo, achando que elas estão tomando decisão por elas mesmas. Não, elas estão desmaiadas na alma. E elas estão vivendo um dia atrás do outro, deixa a vida me levar, do jeito que der dar certo, do jeito que for. E não é assim. No seu dia a dia, em cada dia de hoje por diante, entenda, Deus está chamando você todo dia para o centro da vontade dele. Amém. E eu vou dizer, o centro da vontade dele, todas as coisas andam em perfeita harmonia. Amém. Amém. Não é você quer dizer que não tem luta, adversidade? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no centro da perfeita vontade de Deus, toda e qualquer adversidade e circunstância não vai tirar os seus olhos do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, querido? Amém. Mas a nossa alma, quando vê isso, ela tenta desqualificar a soberania, o poder e o nome de Deus chamado El Shaddai. El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso, o mais que suficiente. O mais que suficiente para mim e para a sua vida. O Todo-Poderoso. E quando nós não atentamos para isso, tudo que a gente imaginar ser suficiente, nunca será. Está ouvindo? Sim. Se nós não atentarmos para esse El Shaddai, que é o meu e o seu Pai, nada mais será suficiente para mim. Por isso que as coisas mudam. Porque nós precisamos ter como regra, como alvo, como parâmetro, Deus e a sua palavra. Amém, queridos? Sua alma vai combater contra o seu espírito. Paulo diz que todos os dias há uma luta da sua carne contra o seu espírito. Ambos querendo fazer a sua própria vontade. E quem é, irmão, que está preparado hoje para vencer sempre? O seu espírito. Foi Jesus que disse, o espírito está, essa palavra pronto é reinando, Amém. sempre de pé, Amém. sempre pronto para obedecer à voz do Senhor. Amém, irmão? Amém. É assim que seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Graças a Deus. Graças a Deus por tão grande revelação, mas um quer levantar um contra o outro. Mas se nós pegarmos o que Jesus disse, essa briga é ilegal. Não tem nem como se comparar. A sua carne é fraca. A sua alma mente. A sua alma quer sair do centro do eterno propósito de Deus e andar pelas beiradas. Ou então correr muitas léguas distantes. Mas a sua carne, foi Jesus que disse, é fraca. Glória a Deus. Amém. O seu espírito está pronto. O seu espírito está pronto a obedecer, está pronto a viver a realidade que Deus conquistou para nós na cruz. Irmão, isso é algo tão difícil de nós entendermos. Que o dia a dia da gente vai entender em que posição nós estamos em Deus. Por isso que quando João escreve sua carta, ele diz, filhinhos, jovens e pais.
E a igreja não saiu nem, a igreja não chegou nem a ser filhinhos ainda. Ela está na dimensão de bebês, de nenéns. Porque ao ser jovem e ao ser adulto, o que você vai enfrentar não são coisas de criança. Verdade. Amém. São adversidades e circunstâncias à altura daquilo que você já cresceu no Senhor. Amém. Amém. Mas tem uma coisa, quanto maiores as circunstâncias e quanto maior você está, mais glorioso, maior será a vitória. Verdade. Amém. Amém, irmão? Amém. Amém de verdade? Amém. Então, abra no livro do profeta Jonas para a gente ver essa questão dele abre e ninguém fecha, da soberania, da eleição, da predestinação de Deus. Você procura aí, eu não sei onde está também não. Está entre os profetas aí, são 12, parece. Eu não sei onde é. Pronto. Jonas é antes de Miqueias. Tá, grande coisa, né? Depois de Obadias. Olha só o primeiro versículo para a gente se espantar e para você entender que você não pode ir contra a perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir, fica tranquilo. Capítulo 1 de Jonas, versículo 1. Olha só como é que começa. Olha só como é que começa sobre a palavra de Deus saindo da boca dele. A palavra do Senhor Jeová para Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Se a sua Bíblia está dizendo todo mundo diz, mas com esta ordem. Então deixa eu dizer uma coisa a você, olha aqui, antes da gente continuar. Quando essa palavra está falando conosco, ela não está só dizendo alguma coisa. Amém. Ela está ordenando alguma coisa para mim. Aleluia. E a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Obedecer. Amém. E quando você entende que é uma ordem, você como um filho de um pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação, você só obedece. Amém. Para o seu bom proveito. Amém, irmão? Então vamos lá. Diz assim a ordem do Senhor: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas, aí as pessoas pegam isso aqui e dizem, está vendo? Está vendo? Jonas quis outra coisa. Vamos ver o texto. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis. Isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Fugiu com esse intuito. Inventou alguma coisa para fazer, tomou decisões só com o intuito de fugir da presença do Senhor. Então, vamos continuar. Contudo, o Senhor fez, é assim que Ele faz. Olha aqui, não mudou. Amém. Essa forma de Deus tratar não mudou quanto ao plano dele para a sua vida. Amém. Amém. Você pode ser a filha e o filho mais querido da face da terra. Essa é a forma do caráter, do atributo de Deus de tratar conosco. Amém. Amém. Principalmente quando nós vamos de encontro à palavra dele. Eu posso ouvir amém bem alto. Não, assim não. Amém. Não, mais alto. Continua valendo. Eu vou mostrar, vou revelar isso de novo para você. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Versículo 5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, minúsculo, pagão,
Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Então, dormir muito, dormir pouco, dormir profundo não, isso não quer dizer que você está em paz. O que vale é você estar obedecendo inteiramente a voz do Senhor. Amém. Isso foi muito alento para mim, faz muito tempo que eu não durmo, né? O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Ou seja, o Deus desse, o Deus daquele, o Deus daquele outro e tal. Clama para ver se acontece alguma coisa. Escute, isso é desespero. Por isso que Deus, Ele é soberano e Ele vela pela palavra dele. Para que você não tenha nenhuma coragem, escute, de criar nenhum outro caminho, a não ser o caminho de obedecer inteiramente a Deus e a sua palavra. Amém, amém. Amém ou não amém? Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Está ouvindo isso? Sim. E a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mentira. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. Mentira. Ele não temia, ele não honrava o Senhor. De Nínive para Tarsis havia uma diferença somente de uma coisa: economia. Tarsis era uma cidade, Nínive era uma cidade pobre, que não tinha expectativa de ninguém crescer, e Jonas não queria ir para lá para apregoar que aquela cidade estava condenada e que a podridão do pecado dela chegou ao Senhor. Jonas disse: não, eu posso fazer a mesma coisa em Tarsis. E aí entra naquela velha história, Ismael, porque os caminhos de Deus não é o nosso. Mas não cabe isso aqui, nem cabe no que você está dizendo. Os caminhos de Deus hoje são os nossos, sim. Amém, amém. E os pensamentos deles são os nossos, sim. Só quando você não obedece essa palavra é que os seus pensamentos e os seus caminhos é diferente do dele. Amém. E não o dele é diferente do seu. Deixa eu dizer uma coisa. Ele autolimitou-se à igreja para que você entenda ele. Por isso que ele deixou a palavra. Amém. Se ele quisesse fazer de qualquer jeito, ele nem teria deixado a palavra, não teria deixado nada escrito, e ia só fazendo. Amém, queridos? Então, vamos adiante. Então aqueles homens ficaram aterrorizados e lhes repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo
para remar de volta à terra, todavia sem sucesso. E o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram ao Senhor nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Senhor, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como que aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo, escute, lança Jonas quando ele bate no mar, logo, está vendo o texto? Sim. E logo o vento, logo o mar se acalma. Se não é, aqui está dizendo para nós, se não é da forma que Deus estabeleceu, não será de nenhuma forma. Verdade, amém. Porque a sua Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim. Amém. Amém. Amém ou não, amém? Sim. Está ouvindo isso? Aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Quem começou? Ele. Quem começou? Deus. A sua alma começa a trabalhar nos momentos em que parece. Escute isso. A sua alma começa a trabalhar com velocidade nos momentos em que parece que a palavra não vai frutificar. Amém. Aí vem os questionamentos da sua alma. Qual é a diferença de eu ir para Nínive e ir para Tarso? Toda! Aí está a nossa vida em jogo. Qual é a diferença de obedecer à voz do Senhor? E hoje tem uma coisa. Deus não vai, irmão, sair do trono dele, ou então abrir o céu, botar a boca e... Ei! Não vai. Se nós não obedecermos essa palavra, não há ninguém na face da terra que possamos obedecer. Amém. Você entende que a administração é uma atrás da outra? Nós somos rebeldes vencidos. Amém. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós obedecemos literalmente a Ele de todo o coração. Ninguém, nem nós mesmos conseguimos dar um passo fora da vontade dEle. E se damos um passo fora da vontade dEle, é destruição. Amém ou não amém? Amém. Você crê nisso? Sim. Vamos ver no capítulo 2. Capítulo 2 é uma coisa chamada a oração de Jonas. Olha que oração, escuta, olha que oração de desespero. A oração que a gente faz quando as coisas parece que vão dar errado. Parece que não vai acontecer. E escuta, não tem nada dizendo que vai dar errado. Escute, porque você não anda pelo que vê. Amém. Porque você não vive pelo que você vê. Amém. Porque você não vive pelo que ouve. Você é um filho gerado pela fé. Graças a Deus. E essa fé é um dom dele. Amém. Então nós realmente nós não entramos com nada. Então Jonas começa, eu não vou ler porque é uma oração tão almática, tão desesperada que não cabe mais para nós.
O máximo que fazemos aqui de oração é Pai, graças te dou. Lembra disso? Amém. Sim. A maior oração que fazemos aqui é dar graças ao Senhor. Amém. Em todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas ele passou muito tempo orando. Aí no final, versículo 10 diz: e o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas à praia. Escuta. Quando Jonas cai na água, o mar se acalma. Ele vai direto para o ventre do peixe. Isso é uma história verídica. Sim. Quando Deus diz assim: ei, vomite esse rapaz. Sabe, olha aqui para mim. Os pregadores inventam as coisas e dizem assim: mas Deus guardou Jonas lá dentro do peixe. Vê o que é que ele diz, a oração dele? Tu me levaste ao Seol. Sabe o que ele chamou o vento da baleia? De inferno. Ele disse o mais profundo abismo. Ele chamou o vento do peixe. Aí Deus vai, diz assim, ele se arrependeu, dá ordem aí. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa dispensação, nesse tempo que estamos vivendo, de pai e filho, chegou agora o irmão disse aqui para mim, essa relação de pai e filho. E eu fiquei louvando a Deus, porque é uma relação de pai e filho. Deus é o seu pai. Verdade, amém. Ele não vai jogar você no ventre do peixe mais. Mas deixa eu lhe dizer, ele entorta todos os ferros para que você entre na perfeita vontade dele. Amém. Amém. Ele desentorta todas as vielas para que você veja a luz do fim do túnel e diga: ah, Pai, eu creio. E não é a perfeita vontade dele fazer isso. Mas a nossa incredulidade, irmãos, nos separa da perfeita vontade de Deus. A gente vive dos... Escuta, olha para cá. Nós vivemos dos acontecimentos naturais, irmãos. Quando nós devíamos viver os nossos dias do acontecimento mais glorioso que houve. Quando Ele nos resgatou, sendo feito uma audição no meu e no seu lugar. A gente tem que viver exatamente desse grande episódio. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Amanhã vai ser um dia muito sério. Amanhã vai ser um dia... Não pense que amanhã vai estar tudo legal, não. Mas o seu pai, irmão, ele é o seu pai porque nesse momento ele trabalha com você. Amém, amém. Está ouvindo isso? Sim. Trabalhando nesse momento por você. Agora, quando nós falar desse rapaz aqui, quando nós temos uma... Isso é em tudo, viu? Ó, escuta. Eu recebo, em todas as áreas da vida, eu recebo a conversa das pessoas que elas estão pensando, de tantas e tantas situações que acontecem na vida de cada um, na minha também. Esse rapaz, na hora que ele entra no outro navio, que é para Nínive, entra em Tarso, começa tudo, ele simplesmente, escute, ele simplesmente, se ele parasse um pouquinho de estar na dimensão da alma, ele podia dizer: homem, eu vou pedir ao capitão do navio para dar uma desviada aqui no navio e parar perto de um porto aqui que eu desço. Na hora que eu descer, então passar perto de uma praia, que eu dou um mergulho, vou nadando e vai resolver tudo. Mas quando o cara atenta para a alma, para os sentimentos, para a razão, morre todo mundo. Alô? Sim. Morre todo mundo e ele não está nem aí. O problema era ele sabia que era ele estava o quê? Dormindo profundamente. Isso é um amaldiçoado, irmão. Está ouvindo? Sim. Ele podia dizer: não, capitão, bota aqui perto da praia, passa aqui, que eu vou jogar aqui e a gente vai... Deixa que eu vou mergulhar, eu sei que o problema sou eu. Não precisa jogar nada fora. Nem tinha causado tanto estrago. Amém? Mas quando a sua alma lhe governa, alô? Quando sua alma lhe governa, você diz: eu vou, nem que se acabe tudo. E muitas vezes, escute, muitas vezes, Deus já nos tem avisado. Confie em mim. Descanse em mim.
Paulo diz assim, ele não está dizendo com ninguém, ele está dizendo na igreja que ele exortou o tempo todo. Mas quando ele quis exaltar essa igreja de Deus, ele disse, tendo o mesmo espírito de fé. Amém. Sabe qual é o espírito que está em você? É o espírito de fé. Amém. E, escuta, em vez de você falar incredulidade, irmãos, abre sua boca por meio do espírito de fé. Glória. E diga, eu creio. Eu creio. Escuta, quando você diz eu creio, sabe o que vai sair da sua boca? A palavra que é a perfeita vontade de Deus para qualquer situação. Amém. Amém. Creio, por isso falei, nós cremos. Aí Paulo honra a igreja de Corinto dizendo, nós cremos. E deixa eu te dizer uma coisa. O nosso problema sempre está nesse monossílabo tônico, crer. O irmão chegou para mim e disse, 1% de 100% é crer. O resto é entendermos a nossa posição, é a nossa comunhão de pai e filho. 1% é crer. E é verdade. Sabe por quê? Porque se toda hora você disser crer, daqui a pouco se torna uma obra. É verdade. Paulo diz, nós cremos. Será que a igreja de Corinto estava crendo? Não estava nada. Mas ele, como era um homem de fé, porque todos os que são gerados, que entram no chamado, entram pela fé. Amém. Porque, irmão, é dessa perfeita, é desse centro da perfeita vontade de Deus que todas as coisas brotam. Verdade. Amém. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo diz assim, nós não pregamos a nós mesmos. Sabe o que ele está dizendo? Eu podia pregar a mim mesmo. E eu sair do meio de vocês para ser crucificado ou morto, mega milionário. Mas isso eu já fui. Eu nunca vou pregar a mim mesmo. Aleluia. Eu vou pregar a Cristo. Esse é o assunto do meu ministério. Amém. É o assunto da nossa vida, é o assunto da nossa comunhão. É Cristo e nada mais. É essa palavra e nada mais. Porque dela é a fonte em que todas as outras coisas fluem. Amém, queridos? Amém de verdade? Mas obstinado estava Jonas. E escute, ele desobedeceu. E Deus é como se dando códigos. Ei, vem cá, é assim, viu? Deus não mudou, não. Todos os dias nós estamos ouvindo o quê? A palavra se mistura. E a gente pega as pessoas que passam no dia a dia, que a gente tem comunhão, aí você bota, aí você vai ver a diferença que está acontecendo na sua vida com a palavra. As nossas amizades, sei lá, a nossa família. Aí você vai ver a diferença de quem está ouvindo, sendo ensinado pelo Senhor, e de quem não está ouvindo. É o tempo todo enrolado, é o tempo tem um negócio a mais, tem um negócio a menos, tem um moído, tem uma confusão, tem um entravo, tem não sei o quê. Irmão, isso não pertence mais a mim e a você. O Espírito da fé, quando fala, abre barreiras. O Espírito da fé, quando fala, vai à nossa frente, limpando todas as coisas. E todas as coisas começam a contribuir ao nosso favor. As coisas começam a dar certo para nós. Por quê? Porque Deus honra a palavra dele. Ah, mas de nível para taças é uma coisa tão simples. Pagou a passagem dele, tinha dinheiro para pagar a passagem dele, qual é o problema? Eu não quero ir. Mas deixa eu dizer uma coisa, a tradição mentiu por 200, 300 anos. Você pode ter dinheiro, você pode mudar o seu caminho como você quiser. Ou por raiva, ou por ranzinho, ou por ser ranzinho, ou sei lá, por tanta coisa, ou por estar esperando tanto. Mas o que ele chamou você para fazer, o chamado dele na sua vida, vai acontecer e ponto final. Não é nada que você está fazendo que vai mudar. O que ele chamou para você, eu não estou falando de chamado dos 5 dons ministeriais.
Eu estou falando de chamado naquilo que Ele chamou você para realizar. Vamos lançar sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Como assim, irmão? Porque Deus é soberano. Se lançasse sorte, se tirasse no pau ímpar, no 0-1, naquele jogo porrinha, ia dar sempre quem ia perder, ia dar sempre em Jonas. Eles lançaram sorte porque era a forma mais rápida. Mas o que eles fizessem, o culpado era Jonas. Porque Deus, Ele vela para cumprir a palavra dele. Aleluia, obrigada. E quanta coisa nós temos recebido. Quanto de Deus nós temos conhecido. E nós não podemos, irmãos, ser mais espectadores dessas verdades. Nós temos que agarrar isso e viver isso de forma sobrenatural. De forma como fosse a coisa mais importante da nossa vida. Porque, irmão, todas as coisas começam. Sempre eu estou vendo, todas as coisas começam a convergir. Tem um arranca-rabo aqui, tem uma outra confusão ali, tem outra coisa que quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas daqui a pouco as coisas começam a convergir. E sabe o que é isso? É quando você perde as esperanças de dar certo. Porque não é na sua força. Amém. Porque não é na sua habilidade. Amém. É Deus cumprindo o propósito dele na minha e na sua vida. Parece que perdemos. E o Senhor disse: eu não levantei nem o filho para perder. Amém. Quando Ele te chamou para você ser mais que vencedor. Amém. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Aí agora não tem mais o que falar. Não, esse negócio de prosperidade, esse negócio de evangelho, disso, aquilo. Agora inventaram outra coisa para ver se abafa essa palavra. Triunfalismo. O evangelho do triunfalismo. Rapaz, eu não vejo. Rapaz, eu não vejo Paulo triunfar, não. Aí eu disse: tu lê a Bíblia? Começa do versículo 24 do capítulo 11 de 2 Coríntios até o 31, e tu vai ver se Paulo triunfou, não. 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes de naufrágio. 3 noites em vigília. Uma noite no rio com piranha, com serpente, com tudo. No meio das feras. No perigo dos falsos irmãos. Irmão? Além de que Colossenses 2,14 diz que Cristo triunfou sobre eles na cruz. 2 Coríntios 2,14 diz que nos faz triunfar. Uma boa oportunidade de você dar uma glória a Deus. Amém. Mas enquanto você está desanimado, eu me animo mais com o seu desânimo. Nada me para. Amém. Glória. Ele sempre nos faz triunfar em tudo, irmão. Não é em algumas coisas, é em tudo. Obrigada, Pai. Amém. Pastor, e por que às vezes dá errado? Porque é nessa vez que dá errado e que você mudou a direção. O espírito da fé deu espaço para o espírito de incredulidade. Crie, por isso falei. Amém, amém. O espírito que nos arrebata para estar com o Senhor. Amém. E não para viver nessa vida natural. Você está em Cristo, irmão? Sim, amém. Você está em Cristo, isso é a maior honra, é a mais alta posição que um homem ou uma mulher de Deus pode ter, é estar em Cristo. Amém. Você crê que está em Cristo? Sim. Irmão, as coisas velhas já passaram. Amém. Vamos lá, o que é velho para você, não precisa dizer o que é velho para você é vergonha, o que é velho para você é decepção, o que é velho para você é traição. Isso é velho. Verdade. O que aconteceu ontem é passado. Amém, amém. Eis que tudo se fez novo, aleluia. Obrigada. Isso é o Espírito da fé falando. Amém, amém, amém. Me fizeram de besta, me usaram. Ah, irmão, agora quem está te usando é Cristo. Amém. Escute, quem está te usando é Cristo. Eu vou dizer de novo, quem está te usando é Cristo. Nem você mais, por causa da soberania de Deus, te usa. Amém. Não, você não está aqui. Eu vou dizer de novo.
Por causa do Deus soberano, nem você usa mais você. Só quem usa você é Cristo agora. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos para, né, irmão? Isso nos deixa extasiados. Para amanhã a gente não querer fazer de qualquer jeito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E tem uma coisa, eu estou falando para vocês aqui, e os que vão ouvir, e os que vão ver esse vídeo. Não me conte, não venha me falar sobre o que aconteceu ontem. Amém. E tem uma coisa, esquecendo-me das coisas para trás fica, é esquecer mesmo. Aleluia. É impossível, não é não, irmão. O seu Espírito já fez isso, o Espírito da fé já disse, não existe. Glória. Amém. Avançando para as que estão diante de mim. Obrigada. Os comentários, sabe, tudo que aconteceu, esqueça. Amém. Avance para o que está diante de você. Crie, por isso falei, o Espírito da fé fala, amém? Amém. O Espírito da fé tem uma voz, o Espírito da fé fala. Capítulo 3. Desse livro tão pequeno, capítulo 3, versículo 1. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação. A primeira vez, faça. Eu não fiz não, ótimo. Eu vou orientar você agora. Glória a Deus. Levanta-te e vai agora mesmo à cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Versículo 3, olha aí quando a coisa roja, o que é que a gente faz? Escute, andar na alma tem as suas coisas boas. Alô? Amém. Eu não estou desfazendo o que eu falei não. Amém. É que quando você anda, e que quando você prova do veneno da sua alma, a segunda vez que o Senhor fala contigo, você sem demora. Amém. Olha o texto. Jonas sem demora obedeceu. Aleluia. Hein, irmão? O cara que disse, eu tenho dinheiro, eu vou pegar esse navio para Tarsis, é uma cidade rica, o valor dessa passagem eu posso pagar? Quando Deus disse, é? Não, escute, não vale a pena desobedecer. Amém. Por isso que Paulo disse, porquanto, ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. E aonde não há visão, o povo anda destrambelhado. E que visão é essa, irmão? A palavra. A visão é Cristo em nós. Amém. A visão é a palavra habitando ricamente em mim e você. Amém. Rapidamente, olha só o versículo. Aleluia. Versículo 3. Jonas sem demora obedeceu a Acraziado, a palavra do Senhor, e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro. Está ouvindo, irmão? Amém. Por um dia inteiro, proclamando, se submetendo, se sujeitando. A porta que Deus abre, Ninguém fecha. ninguém fecha. Amém. Amém. A porta que Deus abre, ninguém tem condição de, por meio de força ou por meio de desobediência, fechar. Amém. Jonas entra na cidade de Nínive e em um dia. Meu Deus. Então andar na alma tem lá as suas coisas boas, né? Eu quero. Escuta, irmão. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Verdade. Podia ter concordado com si mesmo e dizer, eu já fiz a besteira, já está pronto, me leva ali, me deixa no canto. Mas escute essa verdade. Mas na alma você morre e leva um bocado com você. Na sua carne, irmão, não habita bem a alma. Está ouvindo isso? Sim. Não é que sua carne, ela vai apodrecer, mas é que nas respostas que ela dá ao dia a dia, é só negativa.
Está ouvindo? Sim. O mundo em que ela vive, ela não consegue dizer nada bom. Ela não consegue dar uma resposta contrária. É só respostas negativas. Amém, querido? Amém. Você crê nisso? Sim. Acho que sim. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. O que é que aconteceu quando a gente se sujeita à perfeita vontade de Deus? O versículo 5. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral. Opa, peraí. Olha a palavra de Deus se cumprir Sim. por causa da obediência de Nínive. Verdade. Amém. Nínive, que era o quê, irmão? Uma cidade idólatra. Lembra o texto do início? Simplesmente agora a cidade, um dia depois que Jonas prega, dizendo em 40 dias que acaba tudo, a cidade se junta e diz: vamos fazer o jejum. Escuta, isso mostra que quando nós obedecemos à voz do Senhor, e quem está falando é a voz do Senhor contigo. Sim. Amém. Amém. Vou dizer de novo, quem está falando com você hoje é a voz do Senhor. Se hoje ouvires a voz dele, não endureça o seu coração. Como foi no dia da tentação. Quando nós obedecemos a essa voz, aleluia, Amém. a gente salva uma cidade toda. Verdade. Eu vou dizer de novo, quando obedecemos a perfeita vontade, quando cremos, quando entramos nesse propósito, nós salvamos a cidade inteira. Isso é uma velha aliança. Aqui era, irmão, uma velha aliança. Não briga. Não porque os profetas menores. Não! Jesus falou tudo o que ia acontecer no Salmo, nos Provérbios, na lei dos profetas. Em 2 horas de caminhada com os discípulos, eu caminhei um dia mais longe. Está ouvindo? Amém. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram o jejum geral, e todo o povo, Amém. dos mais importantes e ricos aos mais simples Aleluia. e pobres, se vestiram com a roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconhecia seus pecados e estava arrependido. Amém. Amém ou não amém? Sim, amém. Chegou a vir. Versículo 10, do capítulo 3. Então Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás, voltou atrás, Sim. voltou atrás. Amém, amém. Ah, Ismael, Deus é soberano? Ele pode voltar atrás exatamente porque ele é soberano. Quem não pode é você e eu. Amém. Você ouviu amém? Amém. Ele pode, porque ele é o soberano. Não, eu quero agora, não quero mais destruir. Então, deixa eu finalizar dizendo isso aqui. Jonas era uma marionete na mão de Deus. Verdade. Vai, prega em Nínive. Não, vou para Tarso, tá bom. Aí aconteceu tudinho, tá, volta em Nínive e prega. Aí Jonas diz, em 40 dias tudo vai acabar, tá bom. Eu não vou acabar mais não, Jonas. Quem era Jonas então nessa história? Quem sou eu e você em relação ao Deus Todo-Poderoso? Aleluia. Que você crê ou não, Ele já determinou o propósito dele na minha e na sua vida e Ele vai cumprir. Amém. Então vamos nos render ao Senhor, irmão, em nome de Jesus. Verdade, Pai. Você se rende a Ele, irmão, amém? Ele é o teu Pai. Amém. Ele é o Todo-Poderoso teu Pai. Então prega, Jonas. Jonas disse, em 40 dias se acaba tudo. Não, agora eu me arrependi, eu vou voltar atrás e não quero ninguém morto. Você está entendendo o que está ouvindo essa noite? Sim. Então converse com as pessoas que pregaram dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Não, ele só queria, escute, o que ele queria mesmo era que Jonas só obedecesse a ele. Diga aí ao seu irmão, melhor é obedecer. Fala para o irmão que está ao seu lado, diga, melhor é obedecer. Porquanto, sabe por que Deus honrou o apóstolo Paulo? Porquanto eu não fui infiel. Infiel é desobedecer. Infiel não é ser infiel.
Infiel é desobediência. É isso. Eu deixei essa última parte para a gente se alegrar. Eu voltei atrás. Agora você imagina, escuta, a cabeça de Jonas. Eu não fui para Nínive, fui para Tarsa, o senhor fez aquele moinho todo, quase eu morro. Aí o cabo me vomita, aí o peixe me vomita na praia. Aí tu diz, levanta-te e vai. Irmão, Jonas tinha grana para pegar um navio onde só ia rico, milionário, mas ser vomitado na praia, andar no 100 por ano para encontrar o caminho de volta. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Não vale a pena ir contra essa palavra. Verdade. Você foi gerado em fé. Ande pela fé. Você é justo. Amém. Você é justo, irmão. Amém. Glória. Deus nos chamou para andar pela fé. Verdade. Para mim está dizendo isso hoje à noite. Dizendo tudo isso. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Como é que você aprendeu isso aqui? E por causa de Jonas, Deus não... Quem era Jonas aqui? Ó? Verdade. Em 40 dias aí o povo corre. Aí Jonas faz. Não, irmão. Deus só quer que você creia que aquele que começou, aquele que começou a boa obra. Sabe que a boa obra é ter tirado cada um de nós de onde estávamos para onde estamos agora. Obrigado. Isso é boa obra. Amém. Que eu e você não podemos fazer na carne. Verdade. Amém. Amém, irmão? Amém. Então para de resmungar, de reclamar. Amém? Amém. Você tem todas as coisas que lhe respeitam a vida e a piedade. Verdade. Eu disse, você tem todas as coisas que lhe respeitam a vida e a piedade. Amém. Capítulo 4, versículo 1. Eu vou citar só isso aqui para você ver que o seu piti também não incomoda Deus. Só o versículo 1 do capítulo 4 a gente disser. Viu, Gabriel? Pode desligar. Aí a gente vai para casa meditar nisso. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Era mais ou menos assim que ele estava irado sobremaneira. Você está brincando comigo? Você manda eu pregar dizer que vai 40 dias, aí minha pregação não está valendo mais. Aí você disse agora que não arrependeu, soltou atrás e tal. Irou-se sobremaneira. Não tem problema você irar, mas Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém. Amém. Pode rinchar Amém. e perto de mim, cuidado para os coices não bater, pelo amor de Deus. Mas ele vai cumprir a palavra dele. Verdade. Diga, o meu Pai O meu é Pai o Todo-Poderoso. é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E é soberano. Diga, a vontade dele A vontade dele será feita será feita na minha vida. na minha vida. Amém ou não amém? Amém. Alexandre. Não, escute só, não vai ter, está ouvindo? Sim. Não vai ter como nós rejeitarmos essas verdades. E Deus vai nos trazendo para isso. Essa igreja de Filadélfia, eu fecho e ninguém abre. Era só uma forma de pressionar a igreja de Filadélfia. Para nós não, Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Ele abre e ninguém fecha. Nem você. Amém, querido? Então, deixa eu dizer uma coisa. Receba pela fé essa palavra. Sim. Deus está fazendo todas as coisas Sim. convergir para nós. Porque, olha, se todas as coisas não convergir para nós, Ele está mentindo. Verdade. Está ouvindo isso? Sim. Ele perde o direito de ser Deus. Porque nenhuma palavra dele irá cair por terra. Verdade. Amém. Eu vou ler de novo esse versículo para ficar na nossa cabeça aqui. Bem, esse jovem aqui, sei lá como é que eu chamo esse rapaz, Jonas. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se
Sobre-humanamente. Aí eu vou deixar para você dar uma meditada em casa se você quiser. Como é isso? Eu vou, volto, passo por tudo isso e o Senhor no final, quando o Senhor disser faça, faça. Quando Ele disser não é para fazer nada, descanse. Amém. 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 Quem crê, entra no descanso. Amém. Sabe o que é descanso? Não é ficar com a cara para cima feito jumento sem mãe, não. É não fazer aquilo que Deus disse para você não fazer. Amém. Ou seja, Deus falou alguma coisa contigo? Não, então, ótimo, fica em paz. Quando Ele falar, aí você faz aquilo que Ele falou. Amém. Isso é descansar no Senhor. Sim. Amém, querido? É obedecer literalmente a voz do Senhor. Diga, eu não estou irado, Eu não estou irado. eu creio no que Deus faz, eu creio inteiramente Eu creio inteiramente na graça dele. na graça. Você crê na graça dele? Sim. Então descanse em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo Espírito de sabedoria e revelação, pelos olhos do entendimento iluminado, porque você é Deus, porque você é fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Espírito da fé. Obrigado porque nós estamos aqui para obedecer a tua voz, para obedecer a tua palavra, para obedecer o teu comando. E Pai, nós queremos viver essas verdades. Nós queremos viver, Senhor, a tua perfeita vontade. Nós queremos obedecer, atentar, Senhor, para a direção que você tem para a nossa vida. E Pai, que nós não saiamos daqui hoje querendo fazer a nossa própria vontade. Porque isso, Senhor, vai nos tirar do eterno, do supremo propósito teu para as nossas vidas. Nós não vamos estar felizes, Senhor, mas quando nós estivermos vivendo aquilo que você tem para nós, quando estamos no centro da tua perfeita vontade, você nos honra todo tempo. Você livra uma cidade inteira. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelos meus amados irmãos que com confiança, com alegria, nos ouviu o teu Espírito, ouviu a tua palavra inspirada, e vão andar nessas verdades. Os que creem junto comigo, diga amém. Amém.